Bom dia. Hoje é dia 27 de maio de 2022, 9h07. Estamos dando início à audiência pública da avaliação de metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2022 da Prefeitura Municipal de Votorantim. Eu sou Adalberto de Lima, secretário municipal de Finanças. O objetivo dessa audiência é... Pode avançar mais. Mais um. O objetivo dessa audiência é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2022, conforme o parágrafo 4º, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, que diz que até os final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida, conforme o artigo 1º da Constituição. Antes de entrar nos números, eu quero frisar e agradecer a presença do vereador César Silva. Então, passando à apresentação, nosso primeiro relatório é o relatório resumido de execução orçamentária, o RRO. Nesse relatório, a gente destaca, pode passar, as principais informações que se destacam é a receita prevista nesse quadrimestre, que foi da ordem de 168 milhões, e a receita arrecadada, que foi da ordem de 173 milhões. Tivemos, assim, um excesso de arrecadação de R$ 5.289.000. Com relação às receitas correntes, as receitas correntes previstas foram da ordem de 158 milhões e as receitas correntes arrecadadas da ordem de 176 milhões. Tivemos, assim, um excesso de arrecadação de 18 milhões. Com relação à receita de capital prevista, a receita prevista foi de R$ 2.176.596 e a receita de capital arrecadada de R$ 190 mil. Próximo slide apresenta o gráfico comparativo desses valores. Com relação à despesa, nós vemos, nós observamos que nesse primeiro quadrimestre, 54,84% da nossa despesa foi com pessoal e encargo social, um total de cerca de 75 milhões de reais. 35%, cerca de 48 milhões, com outras despesas correntes. 1,87%, cerca de 2,5 milhões, com investimento, 0,85% com amortização de juros e 10 milhões despesas intra-orçamentárias. Nesse slide, nós vemos no gráfico como ele destaca bastante o peso da despesa com pessoal e encargo social no total da despesa da Prefeitura de Votorantim. Comparando a despesa liquidada com a receita realizada, nós observamos que, para uma receita de cerca de 173 milhões, nós liquidamos uma despesa de 136 milhões, ficando assim com um superávit da ordem de 37 milhões. Isso. Comparando esse ano, o primeiro quadrimestre desse ano, com o primeiro quadrimestre do ano passado, nós observamos que a receita arrecadada desse quadrimestre foi 8,35% superior à receita arrecadada do quadrimestre de 2021. E observamos também que a despesa liquidada nesse quadrimestre foi 17,27% superior
a despesa liquidada no primeiro quadrimestre de 2021. O superávit, embora tenhamos superávit em ambos os quadrimestres, o superávit desse ano de 2022 foi 24,43% menor que o superávit do primeiro quadrimestre de 2021. Vale ressaltar que aqui um efeito dessa questão é o reflexo da inflação, né, sobre a execução fiscal. Próximo slide traz o demonstrativo do resultado primário da Prefeitura de Votorantim. A partir desse relatório, os dados que são interessantes, né, que nós destacamos, é a diferença entre a receita fiscal líquida, que foi da ordem de 171 milhões, e a despesa fiscal líquida, que é da ordem de 135 milhões, o que nos dá um resultado primário de R$ 35.938.745,84. Esse resultado primário, esse superávit primário, indica a capacidade que a Prefeitura tem de pagamento de dívida. Ou seja, ela teria um excedente de 35 milhões que poderia ser utilizado para pagamento de dívida, utilizando a receita própria. O próximo demonstrativo é o resultado nominal, que é da Prefeitura, excetuando-se o órgão de previdência. Com relação ao resultado nominal, a gente compara a dívida fiscal líquida em dezembro de 2021 com a dívida fiscal líquida de abril de 2022. A dívida fiscal líquida de dezembro de 21 era de menos R$ 57.406.597,08, ao passo que a dívida fiscal líquida em abril de 2022 era da ordem de 108 milhões negativo. Ou seja, eu tenho um resultado nominal negativo de 50 milhões, cerca de 51 milhões. Um ponto que é interessante esclarecer com relação a esses números, que eles são negativos, porque esse negativo menos 50 milhões indica que a minha disponibilidade de caixa ela supera em 50 milhões a minha dívida. Ou seja, eu tenho uma capacidade de endividamento da ordem de 50 milhões. A minha capacidade de endividamento aumentou em cerca de 50 milhões. Próximo slide é a demonstrativo de receita e despesa previdenciária. As receitas previdenciárias do município, nesse quadrimestre, foram de R$ 18.739.200,27. As despesas, R$ 23.620.267,75. O resultado previdenciário foi de menos R$ 4.881.067,48. R$ 107,48. O próximo tópico são os limites constitucionais de aplicação. O limite de pessoal, ou seja, a Prefeitura tem como limite superior gastar 54% de sua receita corrente líquida em pessoal, gastar pelo menos 15% de sua receita em saúde, ao menos 25% de sua receita em educação e aplicar o recurso do Fundeb numa distribuição de 70% a 30%, onde 70% para os profissionais de educação e 30% para os demais gastos. Aqui, o primeiro passo é a demonstrativa da despesa com pessoal. A despesa com pessoal da Prefeitura de Votorantim, nos últimos 12 meses, somou um total de R$ 194.750.209,22. O próximo slide apresenta o demonstrativo da receita corrente líquida. A receita corrente líquida
Pode avançar. Ela é calculando a receita corrente, deduzindo-se a contribuição do servidor, a receita de compensação tributária, os ganhos com a aplicação financeira e o Fundeb. Então, nós tivemos uma receita corrente líquida no primeiro quadrimestre, né, nos últimos 12 meses, da ordem de 418 milhões de reais. Pode avançar. Então, nós tivemos um percentual, esse quadrimestre, para uma receita líquida de 418 milhões. O limite máximo que nós poderíamos obter seria 226 milhões. O limite prudencial, 214 milhões. Como nossa despesa foi da ordem de 194 milhões, atingimos 46,56% da receita corrente líquida. Esse resultado é favorável, uma vez que no primeiro quadrimestre de 2021, nós tínhamos um percentual de 47,15% da receita corrente líquida. Com relação à aplicação em saúde, pode avançar. A Constituição exige que nós apliquemos pelo menos 15% da nossa receita de impostos em saúde. A nossa receita de impostos foi da ordem de 112 milhões nesse primeiro quadrimestre. Então, nós teríamos que aplicar pelo menos 16 milhões e 800 mil reais. Como a nossa aplicação foi de 34 milhões 880 mil 508 reais e 94 centavos, nós aplicamos 31,14% da nossa receita em saúde, ou seja, a aplicação em saúde da Prefeitura de Votorantim, ela é mais que o dobro do exigido pela Constituição. O próximo é a aplicação em ensino. A aplicação em ensino, a Constituição exige que o município aplique pelo menos 25% de sua receita. A receita de impostos é da ordem de 112 milhões, 25% disso seria 28 milhões. Nossa aplicação, nesse primeiro quadrimestre, foi de 24 milhões, 65.996 reais 6 centavos. Ou seja, aplicamos 21,49% da nossa receita em educação. O resultado é levemente desfavorável, né, porque está abaixo dos 25%, porém nada que não consiga ser corrigido ao longo dos próximos quadrimestres. Vale notar que, comparando com o primeiro quadrimestre de 2021, nós temos uma alta de mais de 3 pontos percentuais, pois no primeiro quadrimestre de 2021, a aplicação em educação foi de 18,29% da receita de impostos e transferência. Com relação à aplicação do Fundeb, o último tópico, nós tivemos, nesse quadrimestre, R$ 26.877.211,31 de receita do Fundeb, do qual nós aplicamos R$ 19.461.659,22 nos profissionais de educação, ou seja, 72,41%. E, no total, aplicamos 80,79% da receita total do Fundeb, que mostra também um resultado satisfatório na aplicação do Fundeb. Eu só queria voltar aqui para destacar que a aplicação em saúde, mesmo que eu compare com o quadrimestre anterior, ela se mantém aí da ordem de 30%. No primeiro quadrimestre de 2022-21, a aplicação em saúde foi 32,34%. Então, nós mantemos aí uma aplicação em saúde que é mais que o dobro da exigência constitucional. Certo. Eu agradeço a atenção de todos que nos acompanharam pela internet. Agradeço novamente a atenção, a presença aqui do vereador César Silva. Agradeço à prefeita Fabíola, que tem sido muito rigorosa e muito
exigente na condução, né, das finanças públicas, né, até para a gente obter esses resultados favoráveis. E deixo aberto para, caso haja algum questionamento ou alguma observação, a gente pode responder agora na sequência. Obrigado. Uma vez que não houve questionamento ou nenhuma participação, tanto pelas redes sociais quanto presencialmente, então nós encerramos, nesse momento, às 9h22, do dia 27 de maio de 2022, a avaliação das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2022. Eu agradeço novamente a atenção de todos. Bom dia, muito obrigado.